Quando eu fiz a conta de quantas séries eu tenho incompletas, eu quase caí pra trás, porque, nossa. Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de quais séries que eu ainda tenho em aberto. E eu sempre sou um cara muito controlado, né, com série. Eu nunca começo série só por começar a série, então, durante esses 2 anos e pouco de canal, toda vez que eu começava uma série, eu falava, tá, eu vou terminar essa série para começar outra, né? Então, eu comecei com uma, aí duas, até que chegou o momento que eu tava, né, ali com 3 séries abertas, aí eu terminava uma e começava outra e tal. Então, quando eu fui fazer a lista de livros para fazer esse vídeo, eu levei até um susto, porque são 13, 13 séries em aberto. Lógico que tem algumas séries que eu li o primeiro e falei, não sei se eu vou continuar. Tem série que, agora que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, abriu novas possibilidades, né? E tem série também que eu não necessariamente acredito que faz parte de uma série, mas como é no mesmo mundo, é relacionado a personagens que talvez apareçam, eu considero como série também. Então são 13 séries no total. Primeiro, as séries que realmente eu tô no meio, né? Não tem essas fírulas que eu falei aí, né? Primeiro eu vou falar as séries que realmente eu tô em aberto, que eu posso terminar se eu quiser, mas eu tô enrolando. E a primeira é A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan. O primeiro livro sendo O Olho do Mundo. Aqui, ó, eu tenho todos os livros até o 7º. Então eu tenho A Grande Caçada, O Dragão Renascido, Ascensão das Sombras, Chamas de Paraíso e O Senhor do Caos e Uma Coroa de Espadas. Atualmente eu estou indo para As Chamas do Paraíso, que é o 5º, então eu li até o 4º, né? E eu li o ano passado o 4º, esse ano ainda não li nada da Roda do Tempo. Não sei, foi a mudança de país, a Roda do Tempo é um livro muito denso, são muitas palavras por cada página. E foi um livro que eu fui meio, daqui a pouco eu leio, mas eu entrei em ressaca atrás de ressaca, então foi um livro que eu meio que fui postergando aí. Eu ainda não li nada de Roda do Tempo esse ano. Inclusive tem algumas coisas, né, que vai meio que entrando atrás da cabeça, você acaba não lembrando direito e precisa retomar para relembrar. Mas eu tô indo para As Chamas do Paraíso, que é o 5º livro, e eu tô cada mês que passa eu falo, não, acho que eu tô me preparado para continuar essa história. A gente tá aqui na Roda do Tempo, então a gente tá numa realidade, se você não sabe, que tem uma profecia de um cara de um dragão, em que o dragão seria o escolhido que vai livrar todo mundo contra o Lorde do Mal ali. E a gente tem uma feiticeira que vai atrás desse dragão renascido, desse menino que nasceu, que é o novo dragão, né? Porque as eras, o dragão renascido, porque em uma outra era o dragão já, né, faleceu, inclusive o poder que ele soltou foi o suficiente para mudar de era. Então a gente está numa nova era com um novo dragão e a gente vai começando ali a acompanhar a história dessa Aes Sedai, dessa feiticeira que vai atrás desse dragão renascido para conseguir usá-lo de uma forma que ele ajude a combater o Lorde do Mal ali e tal. Mas os personagens são muito mais cinzas, na verdade a gente acompanha, né, o protagonista, a gente já sabe quem é bem cedo, quem é o dragão renascido, e a gente mesmo vai acompanhando ali a história. Mas então, a primeira série que eu estou em aberto é A Roda do Tempo, são 14 livros, mais um prelúdio. Então tem muito chão pela frente. Acho que é um dos pontos de que eu vou postergando e falar, nossa, falta muito tempo. Não sei se eu vou continuar, porque. Não sei se eu vou continuar tão cedo, porque, né, tem muito chão pela frente, deixa. Vamos lendo uma aqui, outra ali, e quando a gente vê, a gente leu bastante já. A próxima série que eu tô em aberto, que eu comecei esse ano, porque o primeiro livro é um livro curto, é A Torre Negra, escrito por Stephen King. E também são 8 livros, não lembro direito, mas são mais ou menos 7, 8 livros, e o primeiro sendo O Pistoleiro, que a gente acompanha, né, o nosso protagonista, que é o pistoleiro, indo atrás desse Homem de Preto. E aí é um livro meio que conceito ali, que a gente acompanha, a gente aprende sobre a vida desse pistoleiro, e ele vai meio que passando pelos desafios até chegar atrás desse Homem de Preto. A gente acaba não sabendo muito bem quem é esse Homem de Preto, e o Stephen King faz isso mesmo, desenvolve a história muito mais no segundo livro, que é A Escolha dos Três, que eu já tenho no Kindle, faz um tempo, eu não dei sequência por não dar sequência, porque é um livro que
eu quero ler sim. Então, o primeiro livro, a primeira série que eu tenho aberta é A Roda do Tempo. A segunda série é A Torre Negra, por Stephen King. A terceira série que eu tenho em aberto é A Guerra da Rainha Vermelha, escrita por Mark Lawrence, que é o Prince of Fools, que é The Liar's Key e que é The Will of Oshame, sei lá, uma coisa assim. Então, eu tô já no segundo livro, eu tô na metade do segundo livro, essa é a minha leitura atual, inclusive, não é que eu parei de ler e fui fazer outra coisa, não, é a minha leitura atual, eu tô na metade, eu tô gostando demais. Aqui a gente tá no mesmo universo, no mesmo mundo a trilogia dos Espinhos, né, escrito por Mark Lawrence também. Inclusive, os romances da Guerra da Rainha Vermelha se passam simultaneamente aos livros da trilogia dos Espinhos. Então, no primeiro livro, quando o Jorgen, protagonista da trilogia dos Espinhos, está fazendo tal coisa, o nosso protagonista aqui está fazendo uma outra coisa, sabe? Então, eles estão na mesma realidade, no mesmo tempo ali. E aqui a gente acompanha Jellam Kendet, que ele é um príncipe, ele é o 11º príncipe, assim, da Rainha Vermelha. Então, ele é aqueles príncipes que tá tão abaixo da hierarquia que ninguém mais se preocupa, ninguém quer preparar ele para a sucessão de nada, ele tá meio que alheio ali. E ele acaba tendo uma vida de bom vivan. E meio que ele se envolve, né, em dívidas, ele quer ter uma vida boa, quer fingir que ele é mais do que ele é. Então ele acaba meio que tendo essa vida meio de vigarista, assim. E aí, eventualmente, ele acaba se endividando com um cara, né? E esse cara meio que vai atrás dele e ele tem que fugir, só que aí ele meio que vê a vida dele entrelaçada com um guerreiro nórdico que estava meio que prisioneiro, e aí ele consegue escapar e eles meio que se veem ali de uma forma... Ele vê o destino deles entrelaçado e eles têm que meio que se unir para poder chegar nesse bem comum. Então, imagina, juntar um nórdico guerreiro, fodão, com esse cara meio pilantra, tem uma dinâmica muito interessante e divertida aqui na história. Então, mais uma série que eu tenho em aberto é A Guerra da Rainha Vermelha, por Mark Lawrence. Próxima série que eu tenho em aberto é Tons de Magia, escrito por V. E. Schwab. O primeiro livro é Um Tom Mais Escuro de Magia, eu fiz resenha aqui já no canal, eu gostei. E tem mais esses dois livros, que é A Gathering of Shadows e o terceiro que é A Conjuring of Light. Aqui esses três livros formam a trilogia Tons de Magia, né? E eu só li o primeiro até então, eu tenho mais esses dois para ler. E em Tons de Magia, a gente tem essa realidade que existem quatro dimensões de Londres, né? A gente tem uma Londres que não tem magia nenhuma, a gente tem uma Londres que a magia é mais medida, que seria a Londres vermelha, a Londres que não tem magia nenhuma é a cinza, a Londres que tem a magia controlada é a vermelha, a gente tem a Londres que tem uma magia que quem usa magia para mostrar poder, quem é o rei dessa Londres é o que consegue usar magia mais a seu favor, que é a Londres branca, e a gente tem uma outra Londres que é uma Londres que foi abolida, de que a magia correu solta lá, ninguém conseguiu controlar, então é aquela magia, então é aquela Londres que não tem ninguém já, porque está tudo destruído. E a gente tem nosso protagonista, o Kel, que ele é meio que um feiticeiro que tem... É um dos raros feiticeiros que conseguem pular de dimensão, né? Pular de Londres a Londres. E ele meio que se vê como emissário dos monarcas, né? Ele consegue conversar de um monarca com outro. E ele tem uma tendência ali a surrupiar e mandar e roubar alguma coisa de uma dimensão e dar para outra, sabe? Um mercado meio negro ali. E a gente também acompanha a Layla, que é uma outra protagonista, que é uma menina meio pobre, que ela quer meio que aventureira, assim, ela quer ter mais da vida dela do que a vida dela dá atualmente, e ela se vê ali entrelaçada com seu destino com o Kel também. Então, Tons de Magia por V. E. Schwab é outra série que eu tenho em aberto aqui. A próxima série que eu tenho em aberto foi uma série que eu comecei esse mês, que é As Aventuras do Caça-Feitiço, escrito por Joseph Delaney. Esse aqui é o primeiro livro. Essa aqui é a versão americana, né? Então, na verdade, aqui a série se chama The Last Apprentice e o nome do livro é Revenge of the Witch. Em português seria As Aventuras do Caça-Feitiço. E o nome do livro se chama O Aprendiz. E também é uma série de 13 livros, mas são livros bem mais curtos, é uma escrita mais jovial, mas muito, muito legal. A gente acompanha um menino chamado Tom Ward, que ele é o 7º filho
do sétimo filho, então, né, ele tem 6 tios e tem 6 irmãos, e ele é apto a ser aprendiz do caça-feitiço, que é um cara que é responsável por cuidar das pessoas contra as trevas, né? Então é um mundo que tem criaturas fantásticas, tem fantasma, tem espectro, tem bruxas, tem um monte de tipo diferente. E ele meio que cuida da humanidade, né? Ele protege a humanidade das trevas. E como as pessoas, né, não entendem direito que ele protege elas, eles meio que sofrem meio que um preconceito assim do pessoal. E aqui nesse primeiro livro a gente tem o Tom Ward, que ele vira esse meio que aprendiz do caça-feitiço, e a gente é introduzido toda nessa história. Ainda tem mais 12 livros para ler, né? Então aqui é só a pontinha do iceberg, mas é muito legal e é uma das séries que eu vou usar como entre grandes leituras ou curar ressaca literária, assim. Então, As Aventuras do Caça-Feitiço. Outra série que eu tenho em aberto é Skyward Conquiste as Estrelas. Não sei se é o nome da série esse, mas o nome do primeiro livro é Skyward Conquiste as Estrelas. O segundo é Starsight. O terceiro é Cytonic, se eu não me engano, que é uma série de ficção científica escrita pelo Brandon Sanderson. Eu estou no segundo livro, Starsight. Eu li até o final da primeira parte e acabei engrenando em outras leituras. Então, tá aqui para ler. Tá numa realidade onde que os humanos fugiram da Terra e conseguiram encontrar refúgio num novo planeta. A gente acompanha a menina chamada Spensa, que o pai dela foi um piloto, né? Porque eles estão nesse planeta, só que eles são vira e mexe invadidos por alienígenas. E eles precisam ter uma equipe de elite ali, né? Da aeronáutica, de nave espacial, para combater esses alienígenas. O pai dela era um desses e ele foi taxado como traidor. Ela nunca acreditou, então ela meio que vira também uma pilota para entender mais, né? Para seguir os passos do pai e tal. E aí é muito legal, porque a Spensa, ela cresceu, né, com o pai sendo taxado de traidor, então ela tem essa mancha negra, né, na história dela, só que ela meio que quer ser pilota, e todo mundo meio que, não, seu pai é traidor, tá? Ela fala, não! E vai adiantando aí. Aqui é o segundo livro, aqui a gente já tá, né, muito mais avançado na história do que isso que eu tô falando, e a gente tem uma nova ameaça que ela precisa lidar ali. Então, Skyward é outra série que eu tô em aberto, escrito por Brandon Sanderson. Outra série que eu tô em aberto é uma série de 11 livros, me corrigem aí, que são as Crônicas Saxônicas, escrito por Bernard Cornwell. As edições brasileiras são tão bonitas e as americanas são todo meio que stock images, assim, né? Parece livro de acadêmico, assim. Esse aqui é o quarto livro, que é a Canção da Espada. Então, eu já li os 3 primeiros, né? Eu li em português. E eu peguei esse quarto para ler aqui. E aqui a gente, né, acompanha a história do Uhtred. Aqui nesse livro não, né? Na série a gente acompanha a história do Uhtred, que ele é um menino ali, um nobre inglês de Bebabong, se eu não me engano. Bebabong, que é meio que de onde que ele é lord. E aí meio que os vikings invadem, toma ele como... meio que sequestra ele e ele meio que vive... Ele cresce no meio dos vikings, adquirindo, né, então, hábitos dos vikings, cultura dos vikings. E aí meio que ele volta para a Inglaterra para tomar o que é dele, né, porque ele foi usurpado lá dos direitos dele de lord. E como ele é inglês, mas também tem essa proximidade com os dinamarqueses, ele meio que faz essa ponte entre os dois lados. Então esse aqui é o quarto livro, a Canção da Espada, que foi onde eu parei das Crônicas Saxônicas. Outra série que eu comecei esse ano, que eu gostei bastante, são As Revelações de Rhaenyra, sendo o primeiro O Roubo de Espadas, o segundo A Ascensão do Império e o terceiro O Herdeiro de Novrum. E aqui são livros que você pode ler como livros separados, as histórias têm começo, meio e fim, mas a soma das histórias tem um grande maior ali, né? Tem uma visão maior da história. Então são 3 livros, mas cada livro tem 2 histórias, então na verdade são 6 histórias, né? E cada história é meio que independente uma da outra. A gente tem nossos protagonistas, que é o Adrian e o Royce, que são meio que 2 mercenários. Eles são contratados para cada caso, eles sempre se envolvem mais do que eles deveriam em cada caso. Mas cada caso pode ser lido separado, mas eles se conversam bastante entre si
e eventualmente no final ali tem uma grande trama em si. Eu não sei, porque eu só li o primeiro até agora, O Roubo das Espadas, e eu tô pra começar a Ascensão do Império logo mais. E no começo do ano eu falei, vou ler só o Roubo de Espadas, porque né, você pode ler único e tal, mas não, tem coisas que você precisa ler mais nos outros para poder desenvolver mais a história. Então, As Revelações de Rhaenyra é outra série que eu ainda estou em aberto. Faltam mais 2 livros. Outra série que eu tenho em aberto, e eu tô para finalizar ela, já faz um tempo, é Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin. Então, o primeiro livro é A Quinta Estação, o segundo é Portão do Obelisco, já tá lido esses dois, e agora eu tô no terceiro, O Céu de Pedra. O segundo livro, Portão do Obelisco, foi chato. Eu achei meio chato. Tem umas cenas muito legais, mas eu achei bastante chato, o que tá me fazendo postergar o terceiro, que já não tô com uma expectativa muito positiva, mas só falta um, então, mano, não é possível. A Quinta Estação eu gostei demais, é muito legal mesmo, tem resenha aqui também. O Portão do Obelisco decaiu bastante, mas é o segundo livro e normalmente acontece isso em trilogias. E agora o Céu de Pedra, que apesar de eu estar curioso pra ver o que vai acontecer com algumas coisas, tem muitas coisas que eu tô nem aí. Então, por isso que eu tô meio que postergando, mas eu preciso terminar, fazer uma análise completa aqui pra vocês também. Aí beleza, agora eu vou entrar nos livros que eu li, livros de série que eu li, e que eu não faço questão de ler tão cedo as continuações. E o primeiro é Duna. Duna, puta livrão, né? Referência mundial do Frank Herbert. E é muito claro como que ele moldou as próximas histórias, a importância dele ali, né? Na ficção científica fantástica também. Só que eu li o primeiro livro, beleza, tô bem. Eu não tenho muita... O livro já se completa em si mesmo, não tenho muita curiosidade para saber o que vai acontecer nos próximos. O próximo livro que eu comecei de uma série que eu não estou tão ansioso para ler é A Guerra do Velho, né? Eu li o primeiro A Guerra do Velho, tive meus problemas com A Guerra do Velho. A Brigada das Fantasmas eu já tenho no Kindle, inclusive, que é o segundo livro dessa série, mas já é uma outra ponto de vista, escrito em terceira pessoa, porque A Guerra do Velho em primeira é diferente. O que, né, pode dar um frescor na história se você não gosta. Mas já não tô tão curioso para saber, né, da ambientação ali, e eu tô deixando meu postergar. Já tenho no Kindle, quando bater o santo eu pego para ler ali. Beleza, agora são histórias que eu tinha finalizado no Brasil, mas vindo aqui para os Estados Unidos, abriu-se um leque de possibilidades. E a primeira dela é A Companhia Negra, escrita por Glenn Cook. Se você acompanha o canal já faz um tempo, você sabe que eu gosto muito da Companhia Negra. Aqui é a primeira trilogia, os 3 livros nessa edição, primeira trilogia. E a gente aqui nos Estados Unidos tem todos o resto, né? Tem a segunda trilogia, que são os contos os livros do Sul, porque a primeira trilogia são os livros do Norte. A segunda trilogia são os livros do Sul, e aí tem mais alguns que é Gathering Shadows e sei lá, tem muito mais livros. Aqui são coletâneas, né? Eles meio que juntaram. Finalizado no Brasil a Companhia Negra, abriu-se um leque de possibilidades de novas vertentes dessa própria história. Então, a Companhia Negra é outra série que agora eu tenho mais livros para ler. E a Companhia Negra, né, é meio que uma companhia livre, é meio que uma fantasia bélica, onde que a gente acompanha um exército livre, né, essa Companhia Negra é a Companhia Livre, que ela é contratada para fazer as coisas. E na primeira trilogia, a gente tem uma feiticeira que ela é muito foda, assim, tipo, ela estava adormecida por muitos e muitos anos e ela é despertada e ela fala, pô, acordou aqui, eu sou foda, vou fazer todo mundo beijar meus pés. E ela acaba querendo desenvolver um império ali e ela contrata a Companhia Negra para combater os rebeldes, para ajudar ela nesse império. Então, essa é a história do primeiro livro, e aí meio que, né, desenrola depois, e agora a gente tem mais histórias para ler da Companhia Negra, o que me deixou muito animado. E aí tem aqui nos Estados Unidos um outro livro que é o segundo, que é uma duologia, eu acho, que é o segundo livro de Encarcerados por John Scalzi, porque eu li Encarcerados no Brasil em português, eu achei muito legal, também tem resenha aqui no canal. Está num futuro aqui que teve uma puta epidemia, e aí as pessoas que se adoeceram mais, elas meio que entraram num estado de coma, só que elas acabam tendo uma possibilidade de
colocar a cabeça delas em robôs, né, em androides, ou de um outro tipo de pessoas que adoeceram, mas adoeceram menos, que são pessoas que podem ser o anfitrião, sabe? Então, por exemplo, eu não adoeci tanto, eu posso chegar para, e eu tenho essa capacidade, eu posso chegar para uma outra pessoa que adoeceu muito, que está em coma, chegar e falar, oh, eu disponibilizo minha cabeça para você, sei lá. Então essa pessoa que está em coma consegue entrar na minha cabeça e meio que fazer que é ela, assim, sabe? Então a gente está nessa realidade e a gente meio que... E uma dessas pessoas que ficou em coma, que controla um androide, né, um robô, ela vira um policial do FBI e é meio que tem uma parceira. E é, tipo, é interessante porque se tem um assassinato e a pessoa tá usando o corpo da outra para fazer assassinato, quem é o culpado, né? Então meio que tem, né, esse negócio. E aqui tem o segundo livro do Encarcerados, que deve ser uma outra história, porque o primeiro tem começo, meio e fim por si só. Outra série que eu tenho em aberto, que na verdade eu nem considero que seja uma série, é a série The Band, que seria Os Guerreiros do Wild em português. O primeiro é Os Reis do Wild, do King of the Wild, e o segundo é Blood Rose. Mas, tipo, apesar de ser no mesmo mundo, são outras pessoas, né? A Blood Rose a gente sabe quem é do primeiro livro, mas mesmo assim, outras pessoas, outro enredo, sabe? Outra coisa, assim. Então, se fala, faz tudo parte do mesmo mundo. Faz parte do mesmo mundo. Mas não é necessariamente continuação, sabe? Você pode ler um ou outro se quiser. Então, Seis do Wild é outra série que eu tenho em aberto. E, nossa senhora. Tá vendo? Na minha cabeça eu tinha 5 séries, aí eu vim aqui, 1 milhão. E me conta aí, qual dessas séries você quer que eu priorize pra vocês saberem se é legal ou não é? Me conta quais séries vocês têm em aberto. Me conta aí se gostou desse vídeo. Espero ver você num próximo. Vai acabar a bateria. Tchau.